Sejam então bem-vindos, estamos de volta. Esta é mais uma edição de Hertz Desportivo e continuamos a nossa ronda, a nossa longa ronda pelas diferentes modalidades que se praticam no concelho de Tomar, na região do Médio Tejo, destacando feitos e factos, assim como clubes e associações que desempenham um papel importante nas comunidades em que se inserem, desde logo por proporcionarem a prática desportiva aos mais e a menos jovens. Hoje as atenções estão centradas no Centro de Karaté Shotokan de Tomar, pelo que contamos em estúdio com a presença do mestre Júlio Carvalho, responsável pela prática desta modalidade neste emblema nabantino, uma prática que se centra precisamente no pavilhão Patrícia Sampaio em Tomar. Vamos, e feita esta introdução, vamos então saudar o nosso convidado, mestre Júlio Carvalho. Muito boa noite, obrigado pela presença, bem-vindo a esta edição de Hertz Desportivo, mais ou menos 2 anos depois da última entrevista. Permita-me aqui centrar atenções já no regresso aos treinos propriamente dito, que será a 1 de setembro, ou seja, na próxima segunda-feira. Tudo a postos para mais uma temporada? Antes de mais, agradecer o convite. De facto, já não falávamos há algum tempo e cá estamos, sim, cá estamos preparadíssimos para reiniciar a nova época no nosso centro de Karaté aqui de Tomar. Pronto, com as mesmas expectativas da época anterior, portanto, conseguir o melhor possível para nós e para a nossa rapaziada, todos os nossos praticantes. Permita-me aqui então centrar atenções naquele que é o palco, entre aspas, para a prática da modalidade, pelo menos na globalidade, na maioria dos dias de treino da temporada, o pavilhão Patrícia Sampaio, de acordo com as condições, com as melhores condições, ou são as condições possíveis? São as condições possíveis, por enquanto, são as condições possíveis. Portanto, ainda é um objetivo a atingir. Portanto, a questão de ter uma instalação melhor que nos permita ter o tatami montado, que nos permita ter... O tatami é importante porque é aquilo que nos permite fazer o treino mais à séria para a parte competitiva. Não havendo tatami, as coisas complicam-se um pouco, porque não há aquele caráter de realismo e enfim, de treino mais próximo da competição que se pretende, não é? Portanto, o treino sem tatami basicamente faz-se quando estamos mais no karatê tradicional. Que também não, enfim, é aquilo que nós continuamos a professar, entre aspas. Portanto, eu continuo a ser mais defensor do karatê tradicional do que do competitivo. Acho que a competição está neste momento a roubar muita atenção, e a competição não é assim tão importante para as pessoas em geral. Mas pronto. Instalações melhores realmente fazem falta. Melhores, isto é, as instalações do pavilhão são boas, nomeadamente e em especial do ginásio, que é o espaço onde nós treinamos. Adequa-se perfeitamente à prática do karaté, principalmente nesta vertente tradicional, porque é aquilo mais parecido com o karaté do antigamente, com o chão naquela forma que tem e que nós conhecemos. Não havendo proteção, portanto isso obriga os praticantes obriga, não é o termo, mas dá uma certa preparação diferente. Pelo facto de não haver proteção, portanto as quedas são mais realistas. Por exemplo, mas o que é que está aqui a fazer depender esse espaço então mais funcional e mais desejado? O que é que ainda está aqui em equação? Porque é que ainda não se chegou a esse ponto de entendimento, por assim dizer? Talvez o facto de, portanto, ainda não conseguimos dar o passo seguinte para tornar o clube um clube da terra. Talvez porque a terra, talvez porque Tomar, se calhar, com a oferta que tem em termos de artes marciais, já merecia um espaço dedicado às artes marciais,
de uma forma rotativa. Claro que as modalidades que se instalaram há mais tempo na cidade conseguiram de alguma forma aproveitar os espaços, os melhores espaços para a prática desportiva, e com isso, isso tem limitado um pouco aqueles que vieram a seguir em termos de espaços. Portanto, a cidade, entretanto, não ganhou espaços novos, ou ganhou poucos espaços novos com essas condições, e então não é possível, não há espaços que permitam, por exemplo, o centro, e falo por nós, o Centro de Karaté de Tomar, evoluir nesse sentido, no sentido de ter um espaço com um tatami dedicado a essa parte do Karaté, à parte competitiva. Essa ausência dessas condições tem de alguma forma impossibilitado o crescimento em termos de número de praticantes, ou não? Em termos de número, não acredito, porque eu, uma vez mais, eu não faço depender o Karaté da competição e dos elementos, ou seja, não procuro conquistar ninguém por causa da competição do Karaté. Até porque a competição do Karaté, como a competição em todas as artes marciais, fogem bastante da essência. E eu continuo adepto daquilo que é a essência do Karaté, daquilo que é o caminho do Karaté, e como tal não entendo que a competição e o facto de não nos dedicarmos tanto à competição que nos roube novos candidatos. Até porque as pessoas, quando vêm conhecer, aquilo que elas procuram é uma arte marcial. Aquilo que elas procuram é por N motivos, ou pela parte física, ou pela parte psicológica, ou por uma questão enfim, de reforço psicológico, ou por uma questão de melhorar a forma física, vêm à procura da arte marcial e não à procura da competição. O que tem acontecido muito, e o que é cada vez mais vulgar, é que as artes marciais e os outros desportos arrastam as pessoas para a competição. São perspectivas diferentes, a competição depois, eu compreendo que a competição dá outra projeção em termos mediáticos, dá outra projeção aos clubes, às cidades. Agora, para mim continua a ser questionável a utilidade disso na formação das pessoas. Há muita gente que se calhar investe em 2 atletas em termos de competição e deixa os outros 20. Portanto, isso é uma coisa que eu me propus nunca fazer. E enquanto eu não tiver as condições que me permitam dedicar-me àquela equipa de competição, não vou deixar os outros. Claro que, mesmo em termos gerais, para o grosso da turma que eu tenho, se eu fizer treino de competição com todas as condições, eu consigo, dentro do grupo que eu tenho, e não daquele que eu estou a procurar conquistar, dentro do grupo que eu tenho, eu conseguirei ter mais indivíduos interessados na competição. Portanto, eles já sabem o que é o Karaté tradicional, já sabem o que é a arte marcial, já sabem quais são os princípios que nós cultivamos, e depois, se lhes agradar aquela vertente, porque aí temos tudo à disposição, temos o tatami, temos as proteções, pois as proteções também são coisas que acarretam alguma despesa e, claro, são sempre os pais que têm que acarretar com mais essa despesa. E se eu tiver tudo isso disponível, aí sim é fácil conquistar mais pessoal para a competição. O mestre, permita-me a expressão, tem chegado para todas as necessidades, treinos, deslocações, tudo o que envolve... Não, tem sido muito difícil. Esta última época foi em especial mais difícil, porque não pude contar ali com um dos treinadores adjuntos, que estava a fazer uma formação pessoal, e depois eu próprio tenho as minhas formações, tenho os meus compromissos associativos, tenho a minha responsabilidade dentro da ANAM, dentro da Associação Nacional de Artes Marciais, à qual pertencemos, como instrutor aqui na zona. Parte dessas responsabilidades é participar em todos os eventos em termos de zona centro. Portanto, a zona a que Tomar pertence em termos da Associação Nacional de Artes Marciais é uma zona relativamente grande já, com muitos praticantes,
com uma representação já muito boa em termos competitivos. Por exemplo, nós em Tomar ainda não conseguimos de facto levar um atleta às competições de topo, mas já temos atletas aqui bem perto que treinam connosco. Ainda no último estágio da Sertã, as pessoas não se apercebem disso porque nós não estamos sempre a fazer essa publicidade, mas se calhar até devíamos. No treino da Sertã, portanto aqui há um mês atrás, sensivelmente, estavam presentes não só um dos campeões europeus da nossa associação, como os nossos alunos treinaram com os atuais, com os atletas que no presente momento estão a disputar os europeus e os mundiais de Karaté Shotokan. Portanto, isso quer dizer que a nossa escola, nesta perspectiva, está sempre dentro daquilo que é o topo em termos de competição e em termos de Karaté Shotokan. Portanto, nós não estamos aqui isolados, daí ser difícil manter esse nível e manter este ritmo, porque é um trabalho que não se vê, é o trabalho que eu tenho que fazer para além da gestão do clube, para além da gestão dos treinos, para além de tentar adequar os treinos ao indivíduo e aos atletas que tenho, porque todos nós temos as nossas limitações e eu procuro dirigir os treinos. Para além de tudo isso, há o compromisso associativo e há o tentar que os nossos atletas de Tomar estejam sempre a um nível excelente, a um nível ótimo, pelo menos. Claro que a excelência é um bocadinho, porque lá está, ainda não conseguimos projetar nenhum para esse patamar. Mas a nível ótimo, já tenho a certeza, até porque temos pelo menos todos os anos uma altura em que participamos num torneio nacional, precisamente realizado pela ANAM, que é precisamente o torneio que eu e todos os outros instrutores utilizamos para aferir se realmente estamos no caminho certo, se realmente estamos a fazer um bom trabalho. Uma vez mais, os nossos atletas não se apercebem tanto disso, nem os pais, claro, vão se apercebendo, porque é sempre uma felicidade muito grande quando os filhos participam, quando eles gostam, porque o mais importante é que eles venham satisfeitos com aquilo que fizeram e ao mesmo tempo, se vier um prémio ou outro, é sinal que as coisas que nós, a forma que nós estamos a empregar está correta e está dentro dos parâmetros. Portanto, todos os anos aferimos isso. Todos os anos. Muito bem. Mestre, perguntava-lhe o seguinte, efetivamente, e aqui fazendo um pouco a diferença entre competição e a prática, a dita prática normal, há quem chegue aqui ao centro de Karaté de Tomar, se calhar com a expectativa de poder chegar a um palco competitivo, poder sonhar com outros voos. Como é que se faz essa diferenciação? Se é o próprio praticante, neste caso, ou quem o acompanha? Normalmente, enfim, a competição e o espírito competitivo é inerente ao ser humano. Toda a gente, quando está a fazer qualquer coisa, se tem alguém ao lado a fazer a mesma coisa, tenta fazer melhor ou tenta, enfim, há uma competição natural. Todos os praticantes que eu tenho têm esse espírito e todos eles já têm incutido o espírito não só de fazer melhor do que o companheiro do lado, mas de fazer bem e fazer melhor do que aquilo que fizeram no dia anterior. Naturalmente que aparece, por vezes, pessoas que acham que isso é o expoente máximo. Portanto, entrar em competição e ganhar. Ok. Eu compreendo, dou o apoio, tentarei estimular, mas essa pessoa é que tem que dar as provas. Essa pessoa é que tem que demonstrar por aquilo que faz e pelo empenho onde é que quer chegar. Claro que depois há uma série de outras condições que são muito importantes, que têm a ver com as condições físicas e psicológicas da prática, não é? E se realmente a determinada altura houver ali uma conjugação boa de todos os elementos, eu tenho todas as condições para, e uma vez mais com o apoio da associação,
arranjar aquilo que é necessário, porque nós aqui à volta temos treinos específicos de competição. Eu já organizei aqui em Tomar um torneio com fins didáticos, mas aqui à volta, quando eu digo aqui à volta, estou a falar de Leiria, por exemplo, estou a falar de Fátima, que também tem outra escola, estou a falar de Abrantes. Há treinos dedicados de competição em determinadas alturas, por exemplo, com treinos integrados na Liga Portuguesa de Karaté Shotokan, dentro da qual a nossa associação tem uma presença muito forte, inclusivamente no próximo mês de setembro, 19, 20 e 21, vamos enviar, isto agora aqui um pequeno à parte, cerca de 20 e tal atletas para competir em Espanha. Portanto, atletas da nossa associação, dos quais alguns aqui da Zona Centro, pelo menos 2. Portanto, os nossos, se aparecer um indivíduo, se houver as condições, se realmente houver o interesse e a predisposição e a vontade e a capacidade, eu tenho todas as condições para, claro que, e uma vez mais, a competição implica esforço. Eu não consigo, e isso é uma verdade por estas razões que falámos antes, não consigo ter aqui um espaço ótimo para estimular a competição a 100% a esse nível e dedicar-me só a isso. Como tal, terei que pedir apoio aos outros núcleos aqui da zona. Portanto, estamos a falar que um indivíduo assim teria que ir treinar a Leiria um dia, mas isto acontece em todos, seja em todas as artes marciais, aqui em Tomar, que eu tenho conhecimento de outros atletas, seja no judo, seja... Eles não treinam sempre no seu espaço de conforto, no seu dojo. Aliás, para se ganhar experiência, é muito importante o treino com outras pessoas, com outros dojos, com os estágios. E, portanto, nós estamos exatamente nessas condições. Nós, em caso de essa situação surgir, eu tenho todas as condições para fazer esse atleta. Claro que, partindo aqui das condições que temos em Tomar, é mais complexo, é muito mais complicado, porque não temos o espaço. Muito bem. O mestre tem estado a falar da ANAM. Qual é que é o papel da associação? Por exemplo, o centro não está referenciado pela ANAM. Que tipo de apoios é que a associação dá? Os apoios em termos de formação, os apoios, por exemplo, a nossa associação fomenta a formação das pessoas quando chegam àquela altura em que são cintos negros e sentem o apelo e querem dar instrução, querem dar formação, a associação incentiva no sentido das pessoas fazerem o curso de treinador imediatamente. Portanto, todos os nossos instrutores fazem o curso de treinador do IPDJ. E a partir daí, depois as consequentes formações, por exemplo, os estágios que nós fazemos são estágios acreditados, para nós mantermos depois os créditos que necessitamos para revalidar o título profissional de treinador. Portanto, isso só por si é um apoio muito grande, porque todas essas formações custam muito dinheiro. Sim. E se tivermos a facilidade dentro daquilo com que nós contribuímos para a associação, naturalmente, a associação faculta-nos isso de uma forma ou gratuita ou a valor simbólico, isso para nós já é muito bom. E depois é a organização de um estágio. Organizar um estágio com instrutores de renome, com campeões, com indivíduos que são de norte a sul do país, implica muita despesa. Eu, pessoalmente, em Tomar, não tenho essa capacidade sozinho de fazer. Portanto, eu poderei, e como tenho feito sempre, contacto a Câmara para me facilitarem um espaço para eu organizar o evento, mas depois trazer as pessoas, pagar refeições, pagar transportes, facilitar o transporte, transportar tatamis, o simples facto, se eu quiser criar ali 3 zonas de competição, transportar 3 zonas de tatami, é muito complicado. Portanto, tudo isso são coisas que a minha associação logo à partida me garante. Ou seja, é claro que isto depois é rotativo por todas as escolas. O meu papel depois aqui também é defender a nossa cidade, é defender o nosso núcleo de Karaté e cada vez que me surge a oportunidade dentro da associação dizer estamos aqui, Tomar precisa de mais um estágio, precisa de um torneio, portanto vamos pôr isso na agenda.
Muito bem, então, tal como sublinhado ainda há pouco, os treinos vão começar-se a 1 de setembro. Já dá para ter mais ou menos uma expectativa de quantos alunos é que irão marcar presença nesta temporada? Ahm, eu mantenho a expectativa de o número não reduzir. Por acaso, durante estas férias, até tive uma quantidade fora do normal de contactos, felizmente. Uma coisa que eu tenho verificado com muita satisfação é a procura por parte de pessoas mais velhas do karaté. Pessoas que já experimentaram outras coisas, que fizeram outros desportos, que fizeram outras artes marciais. Tenho indivíduos comigo que praticam outras artes marciais. E isto aconteceu na época passada. Indivíduos e não estou a falar de principiantes, estou a falar de indivíduos já com alguns anos e que viram no karaté um complemento. Viram no karaté e na nossa forma de estar e de treinar uma forma de evoluírem, não só pessoalmente, como nas artes que já praticavam. E isto foi para mim uma grande satisfação, porque o nosso retorno é dado pelos nossos alunos, não é dado por pessoa, ou não é dado pela publicidade, enfim, ou pelas parangonas nos jornais, nada disso. Os nossos alunos é que dizem da nossa qualidade, vá lá. Eu fiquei muito satisfeito com isso e a determinada altura procurei estimular entre a população mais velha, portanto a população adulta, a vinda ao karaté. E a coisa tem estado a resultar. Portanto, na última época, o movimento de adultos, de pessoas mais velhas, séniores, se assim quiserem, aumentou. As coisas funcionaram muito bem. Houve ali alguma adaptação em termos de treino obrigatória. Noutros casos, nem por isso, porque evoluíram de tal forma rápido que não foi necessária adaptação em termos de treino. E estou muito satisfeito e estou a projetar nesta próxima época precisamente um reforço na classe de adultos, na classe de veteranos, assim como estou também a antecipar um reforço nas classes mais jovens. Tenho sido muito contactado inclusivamente por crianças, por encarregados de educação que têm crianças com menos de 5 anos. E já tivemos essa conversa aqui, é o tal Baby Karate neste momento, e é outra das razões, não tendo um espaço próprio, porque o Karate a partir dos 3 anos exige também condições físicas específicas, muito preparadas, portanto não é compatível com hoje dar treino aqui, amanhã dar treino no outro pavilhão, de todo. Já a partir dos 5, 6 anos, às vezes, sabe Deus, é muito complexo. E tenho tido muitos contactos para essa faixa etária. Infelizmente continuo a ter que recusar e continuo a aceitar só a partir dos 5, 6 anos, dependendo da maturidade da criança. Até hoje ainda tenho conseguido integrar todas as crianças a partir dessa idade que me têm aparecido, independentemente dos casos eventualmente de saúde que tenham, de qualquer situação que menos favorável. Casos de hiperatividade então têm sido imensos, e conseguem sempre adaptar-se, conseguem ser integrados e a classe vai crescendo. Nesta época espero e tenho a projeção de que nos extremos as classes vão crescer. É importante que tenha focado essa situação das crianças com necessidades especiais e essa porta aberta que o Centro de Karaté Tomar tem tido ao longo dos últimos anos. Para quem tenha filhos nessa situação, que nos possa estar a ouvir e a ver, em que é que o Karaté poderá influenciar no dia-a-dia dessa criança? O Karaté pode ser uma peça de viragem mesmo, em especial em determinadas situações, determinados casos de crianças cuja necessidade especial tenha que ver com, por exemplo, o enfrentar multidões, o estar no meio de grupos,
o conseguir interiorizar, conseguir concentrar-se, conseguir ultrapassar um obstáculo, conseguir saltar um obstáculo, portanto, quer seja um obstáculo físico, quer seja um obstáculo psicológico, aquilo que nós felizmente temos conseguido fazer, não porque sejamos ou tenhamos algum método infalível diferente, não, mesmo porque o Karaté propicia isso. A prática do Karaté intrinsecamente tem fatores que ajudam a ultrapassar obstáculos. Nas crianças com necessidades educativas especiais, ajuda porque a determinada altura o Karaté consegue ajudar a corrigir ou pelo menos a atenuar determinados tipos de problemas, seja comportamentos, seja limitações físicas. Portanto, a prática do Karaté consegue de alguma forma melhorar em muitos aspectos e temos muitos resultados práticos disso, mesmo em termos de núcleo de Karaté de Abrantes. Quem conhece o núcleo de Tomar, perdão, quem conhece o núcleo sabe que temos tido N alunos, alguns já saíram por questões normais de progresso na vida, mas pessoas até que sofreram acidentes graves em determinada altura da vida, já praticavam, ficaram com uma limitação, com um handicap muito grande, mas continuaram a prática e é possível para eles e para os outros que os integram e que os recebem. Esta arte marcial, como as outras, mas estamos a falar do Karaté, ainda lida de alguma forma com algum estigma associado a alguma violência na prática da modalidade ou não? Eu creio que não. Eu neste momento atrevo-me a dizer que não. Neste momento, com toda a informação disponível, só mesmo quem andar muito distraído é que se apercebe que violência está no dia a dia. A violência está, infelizmente, nas escolas, nas ruas, nos bairros, no nosso dia a dia. A violência deixou de estar. Aquela história das academias de artes marciais para onde se ia para bater no indivíduo X, para treinar o bater, eu acredito, neste momento já não conheço. Conheci há muitos anos, em tempos. Neste momento não conheço e creio que neste momento a sociedade já consegue distinguir quem é que realmente não merece tempo de antena, vá lá, não merece credibilidade, e as pessoas afastam-se e acabam por os afastar. Agora, continua a haver coisas com menos qualidade que outras, isso aí é um facto, e isso aí é importante que as pessoas, os pais, os educadores estejam com atenção àquilo que vai aparecendo e às pessoas que estão à frente das coisas, porque não basta querer. Também é importante que haja um mínimo de formação, é importante que haja um mínimo de provas documentais dadas, porque, enfim, não podemos embarcar em tudo aquilo que aparece. Agora, os sítios e a violência associada aos centros de artes marciais, quanto a mim, felizmente, isso acabou. Felizmente, tudo aquilo que eu tenho conhecido, mesmo em cidades que não têm... enfim, que não têm tanta cultura marcial, entre aspas, como é o caso, a nossa, por exemplo, Tomar, sei que já tem há muitos anos muita tradição nas artes marciais, ou seja, já teve cá pessoas, desde há muitos anos, que tentaram levar isto à frente, levar isto avante. Não conseguiram. Neste momento, Tomar já tem uma oferta muito grande, muito variada, portanto, não há como dizer que eu não tenho onde experimentar. Portanto, toda a gente tem onde ir experimentar. E é isso que eu aconselho a toda a gente. Vão experimentar, vão ver. De uma forma geral, e falo por mim, toda a gente oferece treinos gratuitos para experiência, sem compromisso. E, no meu caso, aquilo que eu peço é que as pessoas façam um contacto pessoal comigo e depois agendamos,
porque eu nunca, por uma questão de princípio, nunca tenho mais do que uma pessoa nova a experimentar, porque eu preciso de verificar e de estar com mais atenção ao convidado, vá lá. Até para perceber se tem alguma limitação, quais são as limitações, quais são as características e ajudar na integração depois, se for caso disso. Portanto, qualquer pessoa pode vir experimentar. A cidade tem muita oferta. Neste momento eu creio que esse fantasma da violência nas artes marciais, as artes marciais não são, até porque as pessoas que estão à frente, de uma forma geral, são pessoas que já conhecem o que é ser violento e quem é violento. Portanto, nós conseguimos aperceber-nos logo em pouco tempo quem é que tem essa intenção. E felizmente hoje em dia essas pessoas já vão sendo afastadas dos locais de treino. E portanto eu considero, sou da opinião, que isso já é coisa do passado. Haverá um caso ou outro, não tenho tido conhecimento, mas atrevo-me a dizer que essa associação da violência e das artes marciais, além de não fazer sentido, neste momento já não se põe. Muito bem, ainda há pouco o mestre falou nessa idade mínima, 5, 6 anos, para poder experimentar a modalidade. Também falou nas pessoas... No nosso caso aqui, ok? Sim, por essa falta essa limitação. Exatamente. No que diz respeito aos patamares mais altos, outras idades, há aqui alguma fasquia limite que se tenha que impor ou não? Pergunto isto pela disponibilidade e destreza física e emocional de cada pessoa, se calhar com 50, 60, 70 anos, não sei, porque não devem ser as mesmas do que alguém mais novo. Há aqui alguma idade limite ou não? Não há idade limite. Há, de facto, algumas limitações com a idade. O nosso praticante em Tomar, da época passada, com mais idade, tem 60 e... ele que me desculpe se estiver a ver, 65, salvo erro, ou 66. É uma pessoa com limitações próprias da idade, problemas próprios da idade, como toda a gente tem, inclusivamente as crianças têm algumas limitações, normalmente não serão físicas, mas têm outras limitações. Portanto, limitações são inerentes também ao ser humano. Que sejam coisas impeditivas de fazer karaté. No último estágio, isto aqui mais um à parte, e nos últimos exames que a nossa associação fez em Odivelas, tínhamos lá um praticante com 82 anos. 82 anos. E eu fiquei... porque nós temos o Karaté Sénior também, com praticantes que vão, por exemplo, o nosso diretor técnico tem uma turma de Karaté Sénior que vai dos 70 aos 80, ou dos 60 e tal aos 80 anos. Mas é uma turma especificamente dedicada àquilo. Nesse estágio estivemos com uma pessoa com 82 anos. O meu aluno mais velho, tinha os tais 65. Eu tenho, neste momento, um grupo de alunos na casa dos, portanto, entre os 52 e os 58. Um grupo razoável, portanto, são cerca de 6, 7 alunos, só dessa faixa etária. Depois alguns com 40 e tal anos. Portanto, aqui não há limitações pela idade, não há... Aliás, há limitações dadas ou que vêm com a idade, mas não é o facto de ser realmente veterano que impede que faça. Claro que há alguns exercícios que são adaptados. Claro que tenho que me preocupar em fazer um exercício de uma forma para um grupo, mas isso já fazia com as crianças, já faço com os diferentes níveis de treino. Portanto, naquele caso, só tenho que me preocupar que aquelas pessoas não se lesionem ao tentar ir mais além. Mas nem todas, porque a maioria delas conhece os limites e a partir de algum tempo na prática do Karaté, toda a gente conhece os seus limites. Toda a gente sabe até onde é que consegue ir. E notam e com facilidade adaptam-se.
Pronto, para que fique claro, os treinos mais novos, mais velhos, há aqui classes diferentes, é isso? Sim, exatamente. Nós temos 3 horários, portanto, o primeiro horário das 19 às 19h45 é para as crianças mais pequenas, portanto, portanto, lá está entre os 5 e os 9 anos, sensivelmente. Depois depende ali um bocado da maturidade das crianças, depende da evolução. Há crianças que estão completamente descontraídas, não estão para se chatear em decorar aquilo que têm que decorar, não estão para se, querem levar aquilo na descontra, como costumamos dizer. E nós temos que aproveitar para eles, apesar de estarem daquela forma a aprenderem, não aprendem de uma forma tão rápida, temos que ter alguma paciência porque eles vão de lá chegar. Por esse motivo poderão não passar logo para a turma a seguir, ou por outro. Portanto, se não passarem com 8, passam com 9. Mas o limite normalmente para a classe a seguir é os 9 anos. Depois, essa classe é entre os 9 e os 13. Portanto, até ali 13, 14 anos, passam já para a classe que treina com os adultos. Portanto, com muita facilidade, os jovens de 15 anos se adaptam ao treino com os adultos. E depois aí, claro que é organizado por grupos. Aí, portanto, na classe dos adultos é onde é feito um maior número de grupos quando tem que ser, por causa do treino técnico, por causa do treino de comitê, porque não vamos pôr pessoas mais velhas, muito mais velhas, não é que não façam, fazemos sempre. Por exemplo, o treino de comitê, até porque nós não treinamos normalmente na classe de adultos, não treinamos com proteções. A partir de determinado nível, naturalmente, porque faz parte do nosso karaté marcial o toque, o bater, o sentir o contacto, o controlar. Portanto, nós não treinamos muito com saco. Aliás, com saco não treinamos nada porque não temos o espaço para pôr os sacos. Mas com os plastrons, por exemplo, nós temos os plastrons, mas não treinamos tanto assim. Treinamos uns com os outros. E isto serve para os mais velhos perceberem até onde é que podem ir. Toda a gente tem a noção do que é o embate, toda a gente tem a noção do que é o contacto físico. Isso é muito importante em termos de defesa pessoal, para depois adaptarmos o karaté à defesa pessoal. E mesmo os nossos mais pequenos e os nossos mais novos começam a ter essa percepção muito cedo, porque eles logo nos primeiros treinos há aquela coisa de virem a esfregar os braços, porque o contacto foi assim um pouco mais duro e eles sentiram, mas com muita facilidade eles se adaptam. Claro que quando entramos na parte da competição, em que as coisas são feitas com mais rapidez, aí calçamos as luvas para não haver lesões mais graves. Portanto, a partir dos 15 anos, o grupo de treino é incluído com os adultos, e os séniores, quando é necessário, é dividido em subgrupos. Pronto, eu recordo-me já ter feito esta questão há cerca de 2 anos precisamente, mas faço-a para quem estiver interessado em experimentar o karaté. Quem quiser experimentar, há aqui alguma necessidade de investimento inicial? É considerável? Equipamento, inscrições, mensalidade? O que é que está aqui em causa? De facto, para experimentar é tal questão. Basta ir lá, é sem compromisso, oferecemos pelo menos 2 treinos de experimentação. Não há aqui, há apenas um termo de responsabilidade da parte dessa pessoa por causa de fazer um treino, porque tem que ver com o seguro. O nosso seguro de prática é feito por nós, ou seja, as instalações do município têm seguro de prática desportiva, mas nas artes marciais, e no nosso caso, temos de ser nós a fazer. Portanto, todos os nossos atletas têm o seguro desportivo obrigatório feito através da nossa associação. Portanto, o valor da inscrição, e há sempre um valor de inscrição a pagar, que no início da época, que é um valor é um pouco mais caro ao início, e depois com o passar da época acaba por baixar, até por questões que se prendem com o preço do seguro. Ao valor da inscrição, ao valor do fato, se realmente a pessoa chegou à conclusão que realmente quer avançar, ok, vamos avançar, compra o fato, não temos limitação, ou seja, limitação, eu ia dizer que não temos limitação em termos de fato, mas temos. Temos porquê? Porque é o karaté tradicional, e eu, como tradicionalista que sou, não gosto que façam karaté com
por exemplo, t-shirt e calças do fato, ou um fato azul, ou um fato negro, ou um fato de outra cor qualquer. O fato do karaté, o karategi é branco, e então é aquilo que eu peço às pessoas, é para adquirirem um fato branco e para virem sempre com o fato branco para o treino. Está calor, é o fato branco, está frio, é o fato branco. Por qualquer motivo, o fato não foi lavado, precisa de treinar com calça de fato de treino e t-shirt, não há problema nenhum. São situações que acontecem, eu compreendo perfeitamente. Por sistema, não. Está bem? O que acontece é que as pessoas, quando chegam ali, sabem que têm que investir no fatinho branco, nas proteções, na proteção mínima, que é as luvas e a boquilha, que é o mínimo para se fazer o treino de comitê desportivo. E eu digo comitê desportivo porque o comitê marcial, que é o Shiai, é completamente diferente, porque mesmo com as luvas logo à partida são diferentes, são umas luvas mais baixinhas e o contacto é muito mais forte. Isso é vedado aos praticantes mais jovens. Portanto, nós, de uma forma geral, até à maturidade do karateca não se faz esse tipo de comitê. E normalmente é uma coisa que se faz nos treinos de graduados. Aqueles que quem já conhece a nossa associação sabe que nós, durante a época, temos uma série de treinos de graduados e cintos negros, chamam-se mesmo dessa forma, que são os treinos específicos para o tipo de comitê avançado, o Shiai, o treino de kata avançado, técnica avançada, etc, etc. Portanto, a pessoa que queira vir, luvas, boquilha, fato de karaté, branco. Já agora aproveitava também, uma vez que o mestre falou na cor branca do fato, cada karateca também tem efetivamente um cinto de determinada cor. O que é que essas cores querem dizer? Qual é que é aqui o patamar máximo onde cada praticante pode aspirar chegar? As cores no karaté e nas artes marciais em geral significam o conhecimento adquirido, significam o percurso. O cinto é uma coisa do karaté moderno, porque o karaté antigo não tinha cintos, não tinha cores. Portanto, um praticante começava a fazer karaté na mais tenra idade e até a idade adulta, até aos tais 70, 80 anos a fazer karaté, já era mestre dos mestres e não tinha cinto branco, não tinha cinto preto, não tinha cinto de cor nenhuma. A cor do cinto foi inventada nas artes marciais modernas para ser mais chamativo, para dar um ar mais desportivo e passou a simbolizar os conhecimentos adquiridos. Não revelam de todo o conhecimento das pessoas. Há pessoas com uma cor abaixo que sabem muito, há pessoas com uma cor acima que sabem pouco. É o que é. A cor significa que, pelo menos a determinada altura, o karateca, falo neste caso em termos de karaté, o karateca atingiu o mínimo para passar de graduação. Passar de graduação é importante porque temos que arranjar, temos que passar para as próximas técnicas para ele continuar a evoluir. Portanto, senão eles iam estagnar. Isto é uma forma também de obrigar e de estimular, principalmente nos tempos modernos, as crianças, por exemplo, né? Que é um objetivo intermédio. Portanto, e é importante por causa disso. Aquilo que toda a gente, quando começa nas artes marciais, quer, todos os praticantes querem, é chegar ao cinto negro, porque é a última cor, é aquilo que eles acham, que toda a gente acha, que eu também achei, que era o expoente máximo. Portanto, chegar ao cinto negro era assim aquela coisa mais importante, e eu, quando chegasse ao cinto negro, não só sabia tudo, como era mestre. Portanto, nada é mais falso. Ou seja, chegamos a cinto negro, a única certeza que temos é que fizemos um caminho. Chegamos a cinto negro, a única certeza que temos é que lutámos por aquilo que temos. Lutámos, passámos obstáculos,
tivemos muitas dificuldades que ultrapassámos, e conseguimos chegar ali. Quando chegamos ali, vemos que há uma série de coisas para a frente e que só agora é que vamos começar a conseguir apreender. Isto também é menos verdade às vezes, porque de alguns anos a esta parte e com esta ocidentalização e modernismo todo nas artes marciais orientais, e inclusivamente começaram a dar-se graduações por mérito desportivo. Portanto, o mérito desportivo dá logo direito a passar desta para aquela graduação. Vale o que vale, mérito desportivo é mérito desportivo, portanto não é sempre mérito, simboliza trabalho, mas eu pessoalmente não concordo com isso. Acontece muito e acontece cada vez mais. Fico triste com isso porque isso tira um bocado o espírito do que é a arte marcial. Não só os cintos foram criados para vender, para estimular, como agora já chegámos a uma altura em que nem é preciso cumprir aquele caminho todo para obter aquela graduação. Claro que quem estiver a ver vai dizer, então e o trabalho de competição e as horas perdidas e... Verdade, 100% a competição continua a ser um caminho extremamente difícil de traçar. Mas temos que ter muita atenção para não cairmos aqui nas ofertas, não é? Porque senão começamos a dar coisas e a determinada altura isto é tudo muito fácil e muito ocidental. Portanto, é prémios. Começamos a fazer artes marciais com prémios e às tantas o que é que vamos dar mais? Porque as artes marciais têm os cintos, têm as graduações, pouco mais têm. Se começamos a dar dinheiro, aí deixa de ser arte marcial, não é? Portanto, deixa de ser o caminho, porque a arte marcial tem a parte da filosofia. E eu não consigo dissociar e gostava muito que não dissociassem essa filosofia do caminho da arte marcial. Mestre, continua com a mesma motivação do que há alguns anos atrás, quando se iniciou verdadeiramente neste patamar? Acho que tenho mais motivação, tenho mais esperança, continuo com um ponto no horizonte que é conseguir fazer aqui em Tomar aquilo que o karaté de Tomar merece. Tomar já teve muitos karatecas, continua a ter muitos, e eu gostava realmente de deixar, enfim, ajudar a criar qualquer coisa que ficasse para a posteridade aqui na cidade, e esse continua a ser o meu objetivo. Em termos de disponibilidade, eu pessoalmente já tenho mais disponibilidade e já me dedico inteiramente a isto que estou a fazer. Não é muito fácil conseguir pessoas que estejam comigo, porque lá está, isto é um caminho. Eu tenho semanas que estou em Tomar, estou num estágio, se for preciso, na Sertã ou noutra zona qualquer, estou em Abrantes, na mesma semana vou a Lisboa, vou a Odivelas, na mesma semana tenho uma formação. Há alturas que é extremamente complicado manter este nível, e com isto conseguir ajuda, conseguir pessoas que só pela paixão estejam connosco no projeto é muito difícil, porque são coisas que implicam muito dinheiro, não é? E muita despesa, e conseguir estar nisto não é fácil. Continuo a ter o objetivo de deixar qualquer coisa construída aqui para o futuro e termos a tal escola, o tal clube de Karaté de Tomar, e pronto, e é esse o meu objetivo agora. Se não for esta época, pelo menos nesta época, reunir mais condições ainda, nesta época voltar a tentar coisas novas, e pronto, e é isso que eu quero, pelo menos para esta época, fazer qualquer coisa de melhor, sempre.
Como é que se lida com aqueles dias em que, acredito eu, não apeteça tanto? Ahm, na fase da vida em que eu estou, já apetece sempre. Ou seja, quando somos mais novos, é que é mais difícil, há mais vezes a questão do não apetece. A determinada altura, as coisas já estão de tal forma enraizadas, a nossa motivação, quando estamos à frente de uma coisa destas, a menos que não estejamos à frente dela pelas razões certas, quando nós estamos à frente de uma coisa destas, de uma escola de karaté, nós, pelo menos no nível a que eu já cheguei, eu estou não só por mim, como pelas pessoas que eu lá tenho. Porque eu vou treinar para eles. Eu vou preparar o treino para eles. Eu vou tentar que eles hoje consigam. Se ontem saltaram 10 centímetros, hoje saltem 20 e amanhã 30. Portanto, eu cada dia que passa, há uma pessoa que me chama a atenção no dojo. Chama-me a atenção por aquilo que ele fez, ou porque se sentiu mal, ou porque se sentiu muito bem, ou porque não conseguiu, ou porque se sentiu frustrado, ou porque se sentiu excessivamente confiante. Portanto, há sempre. Os meus objetivos são os dos meus alunos. E isso faz-me todos os dias pensar. Aliás, acontece-me ao contrário. Se eu não, por qualquer motivo, não puder ir treinar, porque tenho um compromisso associativo, ou porque tive um. Porque também tenho vida particular, tenho ali uma situação particular que me impede de ir naqueles dias dar treino, eu fico ali extremamente desagradado, fico ali extremamente infeliz, porque eu já estava a contar fazer aquilo, porque eu vou fazer aquilo, porque acho que é aquilo que, além de ser o que me dá prazer, eu sentia que ia fazer aquilo, ia fazer bem a alguém. E, enfim, os meus objetivos, depois também, dentro do patamar, da faixa etária que eu ocupo, eu já tento estar o mais ativo possível, porque os anos começam a pesar e se nos acomodamos a coisa depois é mais difícil. E então, não só pelos meus alunos, mas por mim, hoje em dia acho que já não tenho dias que não apeteçam. Eu tenho dias é que não posso e apetecia e é mais difícil lidar com isso. Qual é que é o melhor reconhecimento que pode ter por todo esse trabalho? O meu reconhecimento é, eu acho que já falei hoje nisso aqui, é precisamente nos meus alunos, a forma, não é o chamarem mestres, porque eu acho que nós nem devemos utilizar esse título, porque isso é um título que tem que nos ser dado. E a forma como os meus alunos, o carinho que eles transmitem, a independência que eles criam dos meus ensinamentos, da forma como eles se sentem bem e como eles chamam o mestre, isso para mim é que é a satisfação. Porque como é que eu ia dizer? É de facto eu sentir que fiz a diferença a determinada altura da vida de algumas pessoas que e depois acabam por, se calhar ao fim de alguns anos, passaram aqueles objetivos todos, passaram aquelas dificuldades todas e foram-se embora. É natural, é um processo natural na vida, as pessoas avançaram, passam por mim na rua, olá mestre, alguns falam assim, olá mestre, como se encontrarem um professor qualquer, olá professor, ou um vizinho, às vezes, olá vizinho, é a mesma coisa, mas há outros que não, que é o mestre, é o mestre, e essa é, portanto, quando eu consigo estabelecer ali o contacto e a forma como, eu não preciso que eles me agradeçam, a forma como eles falam comigo e a forma como eles estão é o agradecimento que eu sinto e é aquilo que para mim chega. É o que para mim chega. Muito bem, e estamos então na reta final desta edição de Arte Desportivo. Reforçava apenas então o convite para quem quiser experimentar a partir de dia 1 de setembro. Tem que haver esse contacto prévio para poder experimentar. Sim senhora, agradeço o contacto prévio, marcamos o treino e depois é só experimentar.
Muito bem. Uma boa temporada e tudo a correr pelo melhor. Obrigado pelo convite mais uma vez e foi um prazer. Muito obrigado, então. E assim ficamos com este olhar para a atualidade do Centro de Karaté de Tomar, aqui com o mestre Júlio Carvalho, que nos acompanhou nesta edição de Hertz Desportivo, uma modalidade que tem então as portas abertas, se assim quiseres experimentar. E ficamos então por aqui nesta edição de Hertz Desportivo. Iremos voltar numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com Hertz.